Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de uma empresa que também é uma das queridinhas, né, do mercado, uma das queridinhas de vocês, nosso público. Estamos falando da Taurus, né, da TASA 4. Sabemos que tem muita busca por esse ticker, né, no nosso site. Então, convidamos hoje o CEO global da Taurus e o CFO da Taurus para comentar o resultado desse terceiro trimestre junto conosco e também pegar as perguntas do público. Então, podem deixar suas perguntas aqui no comentário do YouTube. Iniciando, então, apresentando nossos convidados, o Salésio Nunes, CEO global da Taurus. Muito boa tarde, Salésio, e muito obrigado por sua disponibilidade. É isso, boa tarde, um prazer grande estar com você na sua nova casa aí, sucesso para você. A gente está aqui à disposição do teu público para a gente falar do nosso resultado, que, aliás, mais uma vez, né, surpreendente. Eu só vou usar esse adjetivo agora daqui para frente. A gente a cada trimestre surpreende. Então, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui à disposição para comentar os nossos resultados e as dúvidas e perguntas aí dos nossos investidores e acionistas. Muito obrigado, Salésio. Então, vamos aos números, mas antes, vamos apresentar também o Sérgio Grillo, que é CFO da Taurus. Muito boa tarde, Sérgio, e mais uma vez, muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, Carlos. Prazer sempre falar contigo no fechamento do trimestre, né? Sempre números excepcionais. Agora nova casa, parabéns. Estamos aí, né, para conversar um pouco sobre os resultados e também ouvir as dúvidas aí dos nossos acionistas, espectadores aí de vocês. Perfeito. Então, vamos lá, vamos aos números desse trimestre da Taurus, que teve um número, mas como o Salésio falou, número excepcional, né, surpreendente. Lucro cresceu 62,8% no terceiro trimestre de 2021, com vendas no mercado nacional que bateram recordes, né? Então, 102,2 milhões de reais, não, desculpa, 166,4 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, e em relação ao trimestre do ano passado, quando tinha sido de 102,2 milhões de reais. Então, a alta foi de 62,8%. No acumulado do ano, o lucro líquido da Taurus foi de 428,1 milhões de reais, reverteu o prejuízo de 15,9 milhões apurados no primeiro 9 meses de 2020, e o resultado acumulado também supera 62,4% o lucro de todo o exercício de 2020. Esse é o sexto trimestre consecutivo em que a Taurus tem o resultado positivo, então deixa para trás, de fato, a possibilidade cogitada pelo mercado até um tempinho atrás de uma recuperação judicial da empresa, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Salésio é, de fato, podemos dizer que a recuperação judicial já não é mais uma hipótese, uma possibilidade concreta, já estamos longe desse risco, né, de recuperação judicial depois de tanto trimestre positivo? Olha, Carlos, isso aí eu acho que já ficou para trás há muito tempo, né? Acho que já no final de 18 a gente já tinha afastado esse fantasma, né? E o importante, Carlos, é a gente considerar esses números todos da companhia, eles vêm e são resultados de uma transformação que foi feita na Taurus, uma transformação estrutural nos fundamentos da companhia e que garantem hoje para a companhia esse crescimento, mas um crescimento estável, evidentemente com o bico para cima, né, embicado para cima, mas constante, estável. Eu acho que isso digamos assim, a referência da nossa empresa, sempre apresentando os resultados constantes. E mais uma vez, mais um trimestre, resultados constantes, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo superando aí os efeitos da pandemia, como a questão de abastecimentos de matérias-primas importantes, de produtos estratégicos, nós não tivemos nenhum problema com isso e continuamos crescendo e crescendo de forma acelerada. Então, acho que o que justifica tudo isso, quer dizer, além de termos afastado esse fantasma que você falou, as mudanças foram estruturais e foram nos
fundamentos da companhia, né? O que garante que esse é o novo patamar. Quer dizer, o novo patamar da companhia é esse, é sempre com esse crescimento constante e estável. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Então, pergunta para o Sérgio também sobre os números. Já estou vendo que tem perguntas aqui do público, mas vamos terminando aqui os nossos números e já passamos para as perguntas do público, né? No balanço, estou lendo aqui o balanço junto com vocês. Eu já tinha visto quando saiu ontem à noite, né? Agora estou tomando de novo os números para dar uma olhada. A Taurus teve, abre aspas, vários fatores que somaram para garantir a reversão do perfil da Taurus, cuja fotografia hoje é de uma empresa geradora de caixa, com baixa alavancagem financeira em fase de franco crescimento. Fecha aspas. Sérgio, então te pergunto, como é que está a situação financeira da empresa, a gestão de custos, de despesas, vendas e também quanto está sendo importante o resultado da Taurus a nível internacional? Esse trimestre a gente viu, teve um resultado recorde também graças às vendas nacionais, mas como é que está a situação também lá fora e quanto está impactando no resultado? Cara, eu acho que esse trimestre trouxe muito, traduziu em números o que a gente vinha falando aí nos últimos meses, que o mercado americano continua aquecido e a Taurus vem ganhando muito market share, né? Quando a gente olha o Nix do ano caiu 11,3% e a Taurus cresceu 30% a venda no mercado americano. Então, aquilo que a gente vem falando da consolidação da marca nos Estados Unidos nos últimos anos, eu acho que se consolidou nesse trimestre, um ganho muito forte de market share. E como a gente tinha falado, esse trimestre também nós tivemos a questão do aumento do preço dos produtos em dólar nos Estados Unidos, a gente aumentou 10% no mercado americano e também aqui no Brasil os 17%. Então, o dólar continuou também no patamar bem alto, as pessoas estavam acreditando no dólar mais baixo, lembro quando a gente conversava na última live, né? Muita gente falando do dólar abaixo de R$ 5, e a gente tinha comentado que a gente tinha tomado a atitude de elevar os preços dos Estados Unidos 10% para mitigar também essa perda, se o dólar realmente caísse abaixo de R$ 5, a gente conseguisse manter nossa média, essa margem bruta em torno de 45%. O que aconteceu? A gente tomou todas essas atitudes, melhoramos a produção, melhoramos os custos e com esse aumento a nossa margem bruta disparou, né? Chegou a 51,6%. E detalhe que no mês de setembro foi o último mês, o trimestre com dólar mais alto, chegou a 57% de margem bruta, foi o recorde de margem bruta que a gente teve, foi em setembro. Então, tudo isso que a gente vinha trabalhando, controle forte de custos, apesar da gente estar sofrendo, como o mundo todo, né, uma questão inflacionária forte, um preço de commodities subindo, a gente conseguiu conter muitos custos. Quando a gente olha o nosso produto, a gente sofreu uma certa pressão aí na parte de matérias-primas, 12% no ano de aumento, só que com o aumento de eficiência, diminuição dos gastos produtivos, quando a gente olha na última linha, lá nosso produto só cresceu o custo 5% em reais. Então a gente conseguiu, de uma maneira muito efetiva, conter todos esses aumentos e não acabar influenciando o nosso custo. Então tudo isso junto levou uma margem bruta aí surpreendente de 52%, e aquilo que a gente veio sempre falando, né? Nos momentos que a empresa tem resultados melhores, a tendência é gastar um pouco mais, né? Não é o que a gente vê na Taurus, a gente tem segurado muito a questão das despesas, o que acabou alavancando aí a nossa margem EBITDA 41%. E a gente brinca, né, que hoje em dia a gente está fazendo de margem EBITDA o que nossos concorrentes fazem de margem bruta, né? Então, eu acho que foi a consolidação desse modelo de negócio que a gente vem comentando com vocês. Eu acho que esse trimestre consolidou muito forte esse modelo de negócio da Taurus como a empresa mais lucrativa do setor de armas do planeta. Perfeito, perfeito, Sérgio. Agora, antes de a gente entrar também nos números das armas vendidas aqui no Brasil e lá fora, só queria complementar o que você estava falando sobre a margem EBITDA, que ficou em. A margem EBITDA ajustada ficou em 41,1% no terceiro TRI, uma alta de 10,1 pontos por cento na mesma base comparativa do ano passado, e o EBITDA. Lembrando que o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de 294,7 milhões de reais, uma alta de 88,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com uma receita operacional líquida, que por sua vez cresceu menos, cresceu 39,6%, então quer dizer que o lucro teve uma performance, a rentabilidade é superior, né, em relação à receita que por sinal foi de 718 milhões de reais, né? Agora,
Vamos falar um pouco da questão das armas, das vendas, né, no mercado nacional, e no mercado internacional. No penúltimo trimestre desse ano, o volume de vendas da Taurus foi de 619.000 unidades, alta de 27,1% na comparação com o mesmo período de 2020. O número de armas vendidas no mercado nacional foi de 107.000 unidades, pela primeira vez na história da empresa, ultrapassando a marca de 100.000, né? Agora, Salésio, a Taurus está vendendo 107.000 armas no Brasil e mais de 500.000 lá fora, basicamente. Então, podemos dizer que a Taurus, isso é um papo que a gente já estava tendo há um bom tempo, né? A Taurus já não é uma empresa brasileira, entre aspas, uma empresa multinacional e tem no Brasil apenas um sexto, menos de um sexto, né, de suas vendas totais. Como é que a gente pode definir essa nova configuração das vendas da Taurus? Então, ô Carlos, inclusive, a gente tem uma preocupação grande de esclarecer isso para os nossos investidores e os acionistas, né? Eu costumo dizer que o resultado da companhia não depende do mercado brasileiro. Apesar de que o mercado brasileiro é a prioridade da companhia, porque nós somos brasileiros e nós queremos atender bem aos nossos clientes aqui no Brasil. E isso, ô Carlos, acabou tendo um reflexo no nosso resultado. Se você simplesmente olhar a participação do mercado nacional e o resto do mundo, você vai dizer, não, o mercado nacional aumentou a participação. Na verdade, aumentou por quê? Porque nós estamos antecipando as vendas, os faturamentos para os nossos clientes brasileiros, em detrimento aos clientes do resto do mundo. Nós temos uma carteira hoje, backorders, superior a 1.300.000 armas. Mas, a rigor, o mercado brasileiro ele oscila entre 8% e 12% da nossa produção. É muito pequeno se a gente levar em consideração a nossa produção, que a gente divulgou no nosso relatório trimestral aqui, era de uma média de 9.600 armas que foi nesse trimestre. Hoje, para te ter uma ideia, Carlos, em outubro nós já fizemos uma média de 10.571 armas por dia. Ou seja, a gente já aumentou mais 1.000 armas na nossa média diária de produção. Então, assim, essa questão de você ficar preocupado, do nosso investidor, do nosso acionista ficar preocupado com a possível alteração na economia brasileira ou na política brasileira, isso aí para o resultado da companhia não tem nenhuma importância. Por quê? Porque o resultado da companhia está alicerçado em cima do mundo, o mercado mundial. Nós somos uma empresa global, nós exportamos para mais de 100 países e nós somos a primeira marca importada pelos americanos. Então, quando o americano define comprar uma marca não produzida por uma empresa genuinamente americana, ele compra uma Taurus. Então, isso dá uma segurança e uma estabilidade para os nossos resultados, né? Da mesma forma que eu falava para você que os resultados da companhia, eu falo isso há muito tempo, não é uma onda, não é uma bolha, e sim resultado dessas mudanças estruturais que nós fizemos e que mudou os fundamentos da companhia. A mesma coisa a gente fala de mercado, né? Nós estamos solidificados no mercado, a gente não corre o risco dessa a variação, vai mudar o governo no Brasil, vai ter uma recessão no Brasil. Isso não vai influenciar no resultado final da companhia. É muito ruim isso, evidentemente, para nós que somos brasileiros e tudo mais, mas no resultado econômico da companhia, isso não tem efeito nenhum. Então, nós somos sim uma multinacional e presente em mais de 100 países e a primeira marca importada pelos americanos. Esse é o perfil da companhia. Agora, Salésio, só terminando, depois a gente passa a palavra para o Sérgio também. Como é que está a situação das fábricas, aliás? Você já tem mais do que uma lá nos Estados Unidos, né? Uma já estava em operação, se não me engano, e outra estava em fase de implementação na Geórgia, se me falha a memória, né? Como é que está a situação da produção nos Estados Unidos? Não, importante, inclusive, depois de quase 2 anos, a gente teve a oportunidade de voltar à fábrica nos Estados Unidos, porque agora até te relembrando, a gente tinha uma fábrica na Flórida que nós transferimos ela para a Geórgia. Então, nós temos uma única fábrica nos Estados Unidos, que foi inaugurada em 2019, e nós, inclusive, fizemos todo o processo de reestruturação que nós fizemos aqui no Brasil, nós fizemos na operação americana também, inclusive trocando o CEO americano. E nós tivemos a oportunidade, na semana, 10 dias atrás, estarmos na nossa fábrica nos Estados Unidos para verificar como é que estava o andamento das coisas e, em especial, discutir o orçamento do próximo ano e o nosso planejamento estratégico dos próximos 5 anos. E, surpreendentemente, a operação dos Estados Unidos está
muito, mas muito alinhado com o direcionamento nosso e com o que a gente fez aqui no Brasil. Assim, é fantástico a situação da nossa empresa lá nos Estados Unidos. Haja visto, Carlos, que a gente tinha uma expectativa de capacidade de produção nos Estados Unidos de 4 mil armas, né? Nós já atingimos essa média diária de produção nos Estados Unidos. Hoje nós já fabricamos 4 mil armas e ainda temos uma grande capacidade disponível na operação nos Estados Unidos. Então, a gente não só está muito alinhado com relação à questão operacional, como também as questões de mercado, né? A gente está crescendo, como o próprio Sérgio falou, o NICS, que é o índice que mede o desejo do americano de comprar uma arma nova, caiu no trimestre 11%, e as nossas vendas nos Estados Unidos cresceram mais de 30%. Então, num cenário que desacelerou, não significa que não existe intenção de compra, não é isso? Desacelerou, a gente cresceu 30%. Então, a Taurus realmente tem uma posição muito forte no mercado americano, e a operação nossa americana realmente tem feito um trabalho muito forte, privilegiando o nosso consumidor, os nossos distribuidores americanos, né? Inclusive, a leitura do mercado americano é de que já começou a se formar alguns estoques nas lojas americanas, mas estoques dos nossos concorrentes, né? As nossas armas, as armas da marca Taurus, não conseguem fazer estoque das lojas. Isso significa que nós estamos ganhando market share. Isso significa que o americano ele está percebendo mais valor agregado no produto da Taurus, está dando uma preferência para os nossos produtos nos Estados Unidos. E isso, para nós, é muito importante, porque, primeiro, o mercado americano é o maior mercado do mundo. Perfeito, perfeito. Vamos falar daqui a pouco sobre outros mercados também, de outros países, que também tem perguntas aqui chegando, do Jorge, por exemplo. Mas antes, queria fazer uma pergunta para o Sérgio sobre números de novo, porque tem muita pergunta aqui chegando sobre os números, né? Ou melhor, tem uma aqui que tá um comentário, na verdade, né? Tem o Tony Ota, tá dizendo, dividendo é legal, mas com essas margens da Taurus, o melhor é reinvestir no crescimento da empresa. O que você acha, Sérgio? E qual que é a estratégia da empresa se de fato, com essas margens tão interessantes, vocês estão utilizando esses recursos para aumentar os investimentos na Taurus? A gente tem, cara, uma estratégia muito agressiva de investimentos. A gente tem, quem acompanhou agora o nosso balanço no terceiro trimestre, viu que a gente aumentou substancialmente nosso valor de investimento, principalmente imobilizado em andamento, porque a gente tem uma questão hoje de lead time de entrega de máquinas no mundo, né? Então, uma máquina está levando de 12 a 18 meses para ser entregue, então a gente está acelerando esses processos para garantir que essas máquinas cheguem para o nosso processo de melhoria da fábrica e expansão, né? Ganho de produtividade e expansão fabril. Que eu diria que hoje em dia dá tranquilamente para a gente fazer os dois. A empresa está gerando caixa suficiente para a gente reinvestir no negócio, como a gente tem reinvestido, e um dos pilares do nosso planejamento estratégico dos próximos 5 anos é crescimento orgânico, realmente a empresa crescer de tamanho, aumentar a produtividade. A gente tem nos Estados Unidos ainda espaço para crescer, a gente utiliza hoje cerca de 40% do espaço fabril lá, então a gente tem bastante espaço também para crescer nos Estados Unidos. Então eu vejo que a gente tem capacidade de fazer as duas coisas, né? O pessoal deve estar perguntando muito, Carlos, porque a gente chamou uma AGE sobre a questão de diminuição do capital, né? Então a gente fez uma solicitação para os nossos acionistas, obviamente, se eles aprovarem, né, para uma redução de capital, para a gente abater os nossos prejuízos acumulados. Então, no passado, a gente estava inviabilizado de pagar dividendos. Se essa proposta for aprovada agora no dia 30, e a gente olhando como ficaria o balanço do terceiro trimestre com essa proposta aprovada, a gente já teria lucros acumulados para distribuir, já teria zerado a conta de prejuízo, já teria cerca de 13,5 milhões de reais para distribuir para os nossos acionistas, e ainda tem o terceiro trimestre pela frente. Então é completamente possível a gente ter as duas partes juntas. Eu acho que dividendos e investimento, a empresa gera muito caixa. Como o Salésio falou anteriormente, a gente é uma empresa agressiva, vamos também ser agressiva, obviamente, nos dividendos. Então tem espaço para tudo. E lembrando que a nossa política é 35%, né, do lucro líquido ajustado de pagamento de dividendos para os nossos acionistas.
Eu acho que é possível conciliar as duas coisas sem problema, Carlos. Vamos continuar crescendo, investindo, e com certeza a gente também consegue remunerar nossos acionistas. A nossa estrutura de capital hoje é realmente muito forte. Perfeito, perfeito. Então, respondida aqui a observação do Tony Otta. Vamos ver aqui, então, mais uma pergunta sobre as operações da Taurus. Tem a pergunta do Jorge, eu vou pegar também a pergunta do Bruno aqui. Essa aqui acho que é mais para o Salésio. Em quais países a Taurus planeja entrar? Essa pergunta do Jorge. E temos a pergunta também do Bruno, que ele falou da fábrica dos Estados Unidos, mas não falou da fábrica do Brasil nem da Índia. Poderia pedir para ele aprofundar a situação? Obrigado. Então, Salésio, apanhado internacional e também brasileiro, né, das operações da Taurus, como é que está a situação? Bom, Jorge e Bruno, obrigado aí pela pergunta e vamos lá. A questão das fábricas, dos mercados, primeiro vou responder a pergunta do Jorge, né, dos mercados. A Taurus hoje ela está presente em mais de 100 países. É uma empresa que apresenta uma margem bruta de mais de 50%. Então, isso significa que a companhia tem um poder grande de participar de licitações internacionais. Nós sabemos que o mercado civil, os maiores mercados civis estão nos Estados Unidos e hoje o Brasil já deve ocupar o segundo lugar na questão de mercado civil no mundo. Então, o que muda a vida em termos de volume são as licitações internacionais, as compras institucionais dos governos, das Forças Armadas e da segurança pública. Então, a Taurus hoje, estrategicamente, evidentemente, que com o mercado comprador do jeito que está, nós temos aí backorders de 1.300 armas, mas nós temos, digamos assim, uma reserva estratégica para atuarmos onde tiver oportunidade nesses mercados institucionais. Por quê? Porque com as margens que nós trabalhamos, nós podemos ser muito agressivos em licitações internacionais, como, por exemplo, o caso das Filipinas, que recentemente a gente acabou de entregar mais de 15 mil fuzis agora para as Filipinas, vai entrar no resultado do último trimestre esse número, ele está no estoque, inclusive, de produto acabado no resultado que nós acabamos de divulgar. Isso comprova que realmente nós temos uma força muito grande em termos de licitações internacionais. Então, com relação à estratégia para o resto do mundo, sim, disputar fortemente as possíveis licitações internacionais e, evidentemente, que agora, com o controle da pandemia no mundo inteiro, né, os países vão voltar a investir na questão da segurança e tudo mais, porque a questão da saúde foi a prioridade nos últimos 2 anos e a Taurus está preparada para isso. Com relação à fábrica do Brasil, a gente dizia isso, que o crescimento da produção na fábrica do Brasil ela ia se dar em aumento de produtividade, né? E isso aconteceu. Então, no nosso relatório aqui, o aumento da produção no Brasil, se comparado aos Estados Unidos, foi bem menor. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente estava naquele ramp-up de aumento da nossa capacidade de produção, e eu falava que, há pouco, respondendo outra pergunta, que nós já atingimos 4.000 armas de média de produção diária nos Estados Unidos, que lá atrás, no passado, a gente entendia que essa era a capacidade da fábrica, e hoje a gente já viu que não é essa, que tem muito mais oportunidade de crescimento. Aqui no Brasil, nós crescemos, nos 9 meses, 26%, só em ganho de produtividade e de processo de produção. Porque o que a gente diz é o seguinte, né? Nós temos um centro integrado de tecnologia e engenharia que trabalham nas duas pontas. Uma parte dos nossos engenheiros, que são engenheiros de produto, trabalham no desenvolvimento de produto de acordo com o desejo dos nossos consumidores no mundo inteiro. E outra parte dos nossos engenheiros trabalham no desenvolvimento de processo, para que esse produto desenvolvido tenha o melhor processo de produção com o menor custo. Então, a gente ganha nas duas pontas. A gente ganha no preço e no custo. E ganha aumento de capacidade quando você tem um processo produtivo mais rápido. Então, o crescimento do Brasil de 26% nesse ano foi basicamente ganho de produtividade, né? A Índia, eu sempre gosto de deixar o Sérgio falar da Índia, porque ele é o gerente do projeto da Índia, mas a Índia, a gente teve a oportunidade, o Sérgio teve a oportunidade de fazer uma reunião agora, recentemente, com os nossos parceiros lá na Índia, e provavelmente, se tudo ocorrer bem,
a gente, no início do próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano, a gente já começa a produzir na Índia, de acordo com o nosso projeto de JV lá com a Jindal. Depois, se o Sérgio quiser acrescentar alguma coisa, também fica à vontade, Sérgio. Eu acho que é bem isso, a gente está com essa questão da perspectiva, né? A fábrica já está sendo construída pelo nosso parceiro. Existe agora uma questão muito de viagem, né, cara? A gente está aí, a Índia ainda não abriu as fronteiras para os brasileiros, infelizmente, a gente está há um bom tempo sem conseguir para a Índia, e como a gente vai levar tecnologia e know-how, a gente precisa estar lá, né? Então, a gente espera que assim que o governo brasileiro e o governo indiano abram de novo as fronteiras, né? Já estamos praticamente todos vacinados, né? Então, a gente espera que abrindo as fronteiras, esse projeto vai andar de maneira mais séria. Perfeito, perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. Última pergunta para o Salésio, pergunta aqui do Jorge também. Estão perguntando como a Taurus enfrentará o ESG. É compatível com o ESG, uma empresa de fabricação de armas? Salésio, telegráfico que estamos com o nosso tempo se esgotando aqui. Ok, Jorge, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer que a Taurus fabrica produtos, né, para tornar a vida das pessoas mais seguras. Então, certamente, a Taurus se enquadra, sem dúvida nenhuma, na questão do ESG. E já sendo bastante telegráfico, como falou você, nós estamos contratando uma consultoria para nos... esse é um assunto que ainda não é totalmente conhecido por todo mundo, é um assunto ainda relativamente novo, e como a gente não gosta de fazer nada de forma precária, nós estamos contratando uma consultoria para nós nos entendermos dentro dessa questão do ESG. Então, provavelmente no próximo relatório trimestral, a gente já tem alguma coisa para falar desse assunto. Mas certamente a Taurus se enquadra sim, porque nós fabricamos produtos para deixar as vidas das pessoas mais seguras. Perfeito. Então, resposta dada aqui para o Jorge. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Teria muitas outras perguntas aqui para o Salésio e para o Sérgio, mas vamos então ficar aqui com um convite já feito para o próximo trimestre, para a divulgação dos números do quarto trimestre do ano, já no começo do ano que vem. Eu queria agradecer muitíssimo o Salésio Nunes, CEO global da Taurus, por ter estado conosco hoje nesta live aqui na Exame Invest. Muito obrigado, Salésio. Muito obrigado, Cadu, e obrigado a Exame Invest também. É um prazer sempre grande estar contigo e agora nessa tua nova casa. Sucesso para você aí. Conte sempre com a gente. É sempre um prazer poder falar dos resultados da Taurus para os seus clientes, os nossos acionistas e os nossos investidores. Muito obrigado, um prazer grande. Muito obrigado, prazer todo meu. E muito obrigado também ao Sérgio Grilo, CFO da Taurus. Prazer também tê-lo aqui conosco hoje, Sérgio. Obrigado, Carlos. Foi um prazer falar com vocês aqui. Muito bom na tua nova casa. Esperamos que no próximo trimestre a gente também faça mais uma live aí aqui no canal. Sempre é bom conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Com certeza faremos lives nos próximos trimestres. E muito obrigado, então, para ambos. E muito obrigado também a você que está seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Exame Invest, deixar aquele like no vídeo e o seu comentário para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E também nosso site, exame.com, para ficar sempre informados sobre todas as notícias que movimentam o mercado de capitais. E todas as manhãs, 8 horas, estamos aqui para a nossa abertura do mercado, eu junto com a minha parceira Jéssica Castro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.